Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, aqui deixo palpites, futebol e bilhete pronto. E se você ainda não for inscrito no canal, puder me ajudar de alguma forma aí, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho para receber notificações de vídeo novo do canal. Também deixa aquele like aí no vídeo, beleza? Obrigado pela compreensão de todos. Partiu para os jogos? E para amanhã, dia 31 de março de 2023, separei aqui 8 palpites. E já dando início aqui, vamos para a segunda liga da Alemanha. 1h30 da tarde temos aqui o Düsseldorf e o Hamburger. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Düsseldorf, os últimos 5 jogos venceu 3, empatou e perdeu apenas 1. Já a equipe do Hamburger, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2, venceu apenas 1. Dos últimos 5 confrontos das equipes, 3 jogos foram ambas marcam. A equipe do Düsseldorf jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Hamburger, jogando fora de casa os últimos 5, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Düsseldorf está aqui na quarta posição, 42 pontos. Em 25 jogos fez 43 gols, sofreu 32. A equipe do Hamburger está na terceira, com 49 pontos. Em 25 jogos fez 46 gols, sofreu 30. O palpite para essa partida é o mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Ainda aqui na segunda liga da Alemanha, 1h30 da tarde também temos o Nürnberg e o Darmstadt. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Nürnberg, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já a equipe do Darmstadt, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Dos últimos 5 confrontos das equipes, 3 jogos foram ambas marcam. A equipe do Nürnberg, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já a equipe do Darmstadt, jogando fora, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Nürnberg está na 12ª posição, com 29 pontos. Em 25 jogos fez 22 gols, sofreu 37. Já a equipe do Darmstadt está aqui na liderança, com 52 pontos. Em 25 jogos fez 40 gols, sofreu 21. Palpite para essa partida: vitória da equipe do Darmstadt, ou mais de um gol e meio. Vamos aqui agora para o Países Baixos. 3 horas da tarde temos aqui o Den Haag e o Telstar. Vamos analisar aqui os jogos. O Den Haag, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Já a equipe do Telstar, dos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1 jogo. Dos últimos 5 confrontos das equipes, 2 jogos foram ambas marcam. A equipe do Den Haag, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Telstar, jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 3, empatou e perdeu apenas 1. Vamos analisar as classificações. A equipe do Den Haag está na 13ª posição, com 39 pontos. Em 30 jogos fez 36 gols, sofreu 44. Já a equipe do Telstar está na 9ª posição, com 43 pontos. Em 30 jogos fez 31 gols, sofreu 41. Palpite para essa partida é o mais de um gol e meio, ou ambas marcam. Ainda aqui no Países Baixos, 3 horas da tarde também temos o Venlo e o Breda. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Venlo, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Já a equipe do Breda, os últimos 5, perdeu 2 e venceu 3. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5 foram ambas marcam. O Venlo, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu apenas 1, venceu 2 e empatou 2. E já o Breda, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Venlo está na 4ª posição, com 52 pontos. Em 30 jogos fez 48 gols, sofreu 39. Já a equipe do Breda está na 8ª, com 43 pontos. Em 30 jogos fez 49 gols, sofreu 54. Palpite para essa partida é o ambas marcam, ou mais de 2 gols e meios. Vamos aqui agora para a divisão Premier da Irlanda. 3h45 da tarde temos Dundalk e Shamrock Rovers. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Dundalk, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou e perdeu 1. Já a equipe do Shamrock Rovers, os últimos 5, empatou 4, perdeu apenas um jogo. Dos últimos 5 confrontos das equipes, nenhum foram ambas marcam. A equipe do Dundalk, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 3. Já a equipe do Shamrock Rovers, jogando fora de casa, os últimos 5, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Dundalk está na 3ª posição, com 11 pontos. Em 6 jogos, fez 10 gols, sofreu 4. Já a equipe do Shamrock Rovers está na 8ª, com 5 pontos. Em 6 jogos, fez 9 gols, sofreu 10. Palpite para essa partida: mais de um gol e meio, ou ambas marcam. Ainda aqui na Irlanda,
3h45 da tarde também temos Shelbourne e Derry City. Vamos analisar aqui os jogos. O Shelbourne, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. A equipe do Derry City, dos últimos 5, venceu 3, empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, 2 foram ambas marcam. A equipe do Shelbourne jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 2. A equipe do Derry City jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 3, empatou 2 jogos. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Shelbourne está na 5ª posição, com 8 pontos. Em 6 jogos, fez 4 gols, sofreu 3. Já a equipe do Derry City está na 2ª, com 12 pontos. Em 6 jogos, fez 10 gols, sofreu 3. Palpite para essa partida, a vitória do Derry City, o mar de 1,5. Vamos aqui agora para Peru. 5 horas da tarde temos aqui o Municipal e o Sport Cristal. Vamos analisar aqui os jogos. O Municipal, os últimos 5, perdeu 2, empatou, venceu 2. Já o Sport Cristal, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, 4 foram ambas marcam. A equipe do Municipal, os últimos 5, venceu 3, perdeu 2. Já a equipe do Sport Cristal jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 3 jogos. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Municipal está na 10ª posição, com 10 pontos. Em 7 jogos, fez 7 gols, sofreu 10. Já o Sport Cristal está na 2ª posição, com 15 pontos. Em 7 jogos, fez 13 gols, sofreu 6. Palpite para essa partida, mar de 1,5, ou vitória da equipe do Sport Cristal. E para encerrar aqui no Peru, às 5h30 da tarde, temos o Tarma e o César Valejo. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Tarma, os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2, perdeu apenas 1. O César Valejo, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1 jogo. Os últimos 2 confrontos das equipes, um jogo foi ambas marcam. A equipe do Tarma jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Já o César Valejo jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1. Vamos analisar as classificações. O Tarma está na 11ª posição, com 9 pontos. Em 7 jogos, fez 7 gols, sofreu 6. Já o César Valejo está na 6ª posição, com 13 pontos. Em 6 jogos, fez 11 gols, sofreu 6. Palpite para essa partida é o ambas marcam, o mar de 1,5. Por hoje ficamos por aqui. Valeu, galera! Então, galera, aí no bilhete do canal deixei uma múltipla aqui com 3 seleções. Na 2ª Bundesliga da Alemanha temos Nürnberg e Darmstadt. Darmstadt para fazer mais de 0,5 gol. E na 1ª divisão da Irlanda temos Shelbourne e Derry City. O Derry City para fazer mais de 0,5 gol também na partida. E na 1ª divisão do Peru temos Deportivo Municipal e Sport Cristal. Botei o Sport Cristal para fazer mais de 0,5 gol também, pagando ponto 19. Juntando essas 3 horas, deu uma cotação de 1,97. Até o próximo vídeo. Valeu!